Boa noite, gente. Continuando com nossas aulas sobre fisiologia pulmonar, hoje eu vou falar um pouco sobre pressões pulmonares. Então, as pressões pulmonares são, como o próprio nome diz, as relações de pressão que existem dentro do pulmão que propiciam e permitem o nosso processo de ventilação. Então, a gente tem três pressões pulmonares principais. A pressão intrapleural, como o próprio nome diz, é a pressão entre as pleuras. Então, ela é feita pelo líquido presente entre a pleura visceral, né, que fica em contato com os pulmões, e a pleura parietal, que fica em contato com o tórax. Esse líquido ele é drenado constantemente. Então, isso faz com que a pressão intrapleural seja sempre uma pressão negativa. Ou seja, se uma pressão positiva eu estou empurrando, a pressão negativa faz o quê? Eu faço o contrário, eu puxo. Então, a pressão intrapleural ela tem a função de puxar a pleura visceral para junto da pleura parietal e, consequentemente, vai puxar o pulmão junto da caixa torácica, beleza? A pressão intraalveolar é a pressão de ar que está dentro dos alvéolos pulmonares. Então, eu tenho os alvéolos, tenho o ar preenchendo eles e essa pressão que está dentro do alvéolo é a pressão intraalveolar. A pressão transpulmonar é a subtração, né, a diferença entre as pressões, entre a pressão intraalveolar e a intrapleural. Ela que vai delimitar essa força elástica do pulmão, né? Ela vai justamente essa pressão que vai calcular essa capacidade elástica do pulmão. Então a gente tem que um gráfico, o processo de inspiração e o processo de expiração. Aqui o volume pulmonar que aumenta durante a inspiração e reduz durante a expiração, né? Porque a gente está puxando e levando o ar para fora. E aqui as pressões, que vão ser justamente a explicação do porquê que acontece esse movimento do volume do ar para dentro e depois para fora do pulmão. Note aqui o gráfico da pressão intrapleural, que durante a inspiração, essa pressão que já era negativa, tá bom? Ela fica mais negativa ainda. Então, é uma pressão que já era negativa por causa dessa sucção do líquido, e ela fica mais negativa. Por quê? Porque quando o tórax expande, ele puxa uma pleura, e aí essa pressão fica mais negativa para a pleura parietal puxar a visceral, e consequentemente a visceral puxar o pulmão. Isso eu aumento o volume pulmonar. Quando eu diminuo a pressão intrapleural, que eu aumento o volume pulmonar, a pressão dentro do alvéolo também vai reduzir. Porque eu tinha um alvéolo que antes estava num certo tamanho, menorzinho, e depois ele se abriu mais, porque o pulmão foi puxado. Então a pressão intraalveolar, ela diminui, ok? Já na expiração, quando ocorre o processo de retorno do pulmão, né, da caixa torácica, a seu tamanho normal, essa pressão intrapleural ela se eleva um pouco, não ao ponto de ficar positiva, ela continua negativa, mas menos negativa, entendeu? Então essa pressão ela volta porque a caixa torácica está voltando e ela vai voltando à sua linha base, mais ou menos. Ela fica um pouco menos negativa. E com isso eu faço com que a pressão no alvéolo aumente, ficando positiva, e que esse ar que estava no alvéolo agora possa ser expelido para fora do pulmão. E como a gente comentou que a pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão intrapleural e a pressão intraalveolar, está aqui justamente a diferença entre elas. Notem que elas sempre seguem um caminho semelhante, porque uma acaba gerando alteração na outra, e a pressão transpulmonar é justamente a diferença das duas, que vai ser sempre positiva. Ok? Então aqui tem esse processo explicado de forma um pouco mais clara. Então a gente tem aqui o início da inspiração, ok? Aqui é aquele gráfico da mesma forma, né? De forma semelhante. E aqui está o pulmão em roxo e as pleuras aqui em verde, tá bom? É isso que esse gráfico está mostrando. Então no início da inspiração, a gente tem aqui a pressão alveolar 0, a pressão intrapleural menos 4, né? Porque ela é normalmente negativa, o que gera uma pressão transpulmonar de 4, né? É só uma simulação aqui. Mas veja que aqui a gente depois, quando a gente começa a inspiração, a gente tem uma força sendo adicionada a esse cálculo, que é justamente a força dos músculos inspiratórios, que está demonstrando aqui em vermelho. Então os músculos estão fazendo uma força para puxar, para abrir essa caixa torácica, para expandir esses pulmões. Enquanto ao mesmo tempo a gente vai ter a força elástica dos pulmões, que é representada aqui pela setinha preta, que é contrário a essa força muscular, que está tentando fazer com que o pulmão volte ao normal.
E notem que aqui a pressão pleural diminui mais ainda e a pressão alveolar fica negativa, possibilitando que o ar entre no pulmão para gerar assim a inspiração. Aqui a gente já está iniciando o processo da expiração, então ainda tem os músculos terminando de puxar e as pressões estão novamente nesse sentido para que o ar entre. Só que como esse ar aqui ele já está em grande parte dentro do pulmão, eu não tenho um fluxo significativo, ok? E aqui, novamente, quando a gente termina a inspiração e aí a gente começa a soltar esse ar, a gente interrompe a força dos músculos inspiratórios e deixa apenas a força elástica do pulmão exercer sobre o tecido e diminuir o volume, aumentando a pressão, vai fazer com que o ar saia dos pulmões. Aqui então a gente tem um fluxo de ar para fora. Novamente na inspiração, os músculos aumentando o volume, né, fazendo essa força centrífuga para aumentar o volume e diminuir as pressões. E na expiração, a força elástica faz o movimento contrário para comprimir o pulmão, aumentar a pressão e assim fazer com que o fluxo do ar seja para fora.